Mãe? A palavra saiu da boca de Marcelo Guedes antes que ele tivesse tempo de pensar, antes que pudesse se controlar, antes que conseguisse fingir que aquilo não estava acontecendo. A idosa parou. Ainda segurava a mão estendida, com algumas moedas soltas na palma. Moedas sujas, gastas, que tilintaram quando ela se mexeu. O barulho foi alto demais naquele instante. Gente passou olhando. Um carro buzinou. Alguém xingou de dentro do trânsito parado. "O senhor!" Ela começou confusa. Marcelo deu um passo para fora do carro. O semáforo ainda estava fechado, mas nada mais parecia importar. O motorista chamou seu nome, mas ele não ouviu. Estava olhando apenas para ela, para o rosto cansado, para os pés descalços, para o vestido velho que não escondia o corpo frágil. "Dona Teresa", disse de novo, agora com a voz falhando. "Sou eu." A idosa piscou várias vezes, aproximou o rosto, como quem tenta enxergar melhor. Os olhos demoraram a reconhecer. "Não", murmurou. "Não pode ser." Ela recuou um passo, olhando em volta. "O senhor está enganado", disse. "Eu não conheço o senhor." Marcelo sentiu o chão desaparecer. Aproximou-se mais, sem perceber que estava no meio da rua. "Sou o Marcelo", insistiu. "Seu filho." Dona Teresa levou a mão à boca. O gesto foi lento, como se o corpo dela estivesse sempre um passo atrás da mente. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não houve sorriso, não houve abraço, apenas um silêncio pesado. "Meu filho", sussurrou. Ela olhou para o carro, para o terno, para o relógio no pulso dele, depois voltou o olhar para os próprios pés no asfalto. "Não", disse, quase pedindo desculpa. "O meu Marcelo não pode estar me vendo assim." As pessoas começaram a prestar atenção. Um homem diminuiu o passo. Uma mulher parou perto do farol. O contraste era gritante demais para passar despercebido. Um homem elegante, bem vestido, parado diante de uma senhora suja, descalça, pedindo dinheiro. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" perguntou Marcelo com a voz trêmula. "Por que está pedindo dinheiro na rua?" Dona Teresa abaixou o olhar imediatamente. Juntou as moedas na mão e fechou os dedos com força, como se quisesse escondê-las. "Não fala assim", pediu. "As pessoas estão olhando." Aquela frase doeu mais do que qualquer resposta. Marcelo olhou em volta pela primeira vez. Viu os olhares curiosos, desconfiados, julgadores. Viu o reflexo da cena nos vidros dos carros. E naquele momento, entendeu que não era só ela que estava exposta, era ele também. "Eu não queria incomodar", continuou Dona Teresa quase num sussurro. "Só isso." "Incomodar?" Marcelo repetiu sem acreditar. "Mãe, eu sou seu filho." Ela respirou fundo, como quem segura um choro antigo. "Eu sei", disse. "Justamente por isso." O sinal abriu. Os carros começaram a se mover. Alguém buzinou com mais força. O motorista chamou Marcelo novamente, agora nervoso, mas ele não se mexeu. "A senhora está assim há quanto tempo?" perguntou. Dona Teresa demorou a responder. "Não faz diferença", disse por fim. "Já vai passar." A forma como ela falou aquilo fez Marcelo gelar por dentro. Não havia revolta, não havia drama, havia resignação. Como se aquela situação fosse apenas mais uma coisa que ela precisava suportar em silêncio. "Quem deixou a senhora assim?" ele perguntou com cuidado. "Foi o Marcos?" Ela levantou o rosto rapidamente. "Não fala do seu irmão", disse, firme. "Ele faz o que pode." Marcelo sentiu um peso no peito. "E a senhora?" insistiu. "Quem faz o que pode pela senhora?" Dona Teresa não respondeu. Apenas desviou o olhar constrangida, como se a pergunta fosse indevida. "Eu não queria que você me visse assim", disse. "Você tem tanta coisa para resolver, tanta responsabilidade." Eu não queria atrapalhar. Marcelo sentiu um nó se formar na garganta, porque naquele instante ficou claro. Ela não estava ali por acaso. Ela não estava ali por azar. Ela estava ali porque em algum momento passou a acreditar que existir já era um incômodo. E enquanto Marcelo tentava entender como a própria mãe tinha chegado àquele ponto, uma certeza começou a se formar dentro dele, pesada e inevitável. Se Dona Teresa estava pedindo dinheiro na rua, aquilo não era só culpa de quem ficou.
Era também culpa de quem foi embora, achando que dinheiro bastava. Marcelo segurou o braço da mãe com cuidado e a conduziu para a calçada. Não queria continuar aquela conversa no meio da rua, cercado de olhares curiosos e buzinas impacientes. Dona Teresa caminhava devagar, com passos curtos, como se o corpo já estivesse cansado demais, até para a vergonha. "Vamos sentar um pouco", ele disse, apontando para um banco próximo. Ela hesitou. "Não precisa, meu filho. Eu já vou indo." "Indo para onde, mãe?" perguntou, tentando manter a calma. Dona Teresa apertou a bolsa velha contra o peito. Dentro, quase nada. Um pano, alguns papéis dobrados, moedas soltas. "Vou dar um jeito", respondeu. "Sempre dei." Marcelo respirou fundo. Aquela resposta doeu mais do que qualquer explicação longa. Era uma frase simples, mas carregava anos de silêncio. "A senhora não precisa dar jeito sozinha", disse ele. "Nunca precisou." Ela desviou o olhar. "Você tem sua vida, Marcelo, seu trabalho, suas responsabilidades. Eu sei que você é ocupado." A palavra ocupado soou como desculpa pronta, ensaiada, como algo que ela repetia para si mesma há muito tempo. "Ocupado não é ausente", ele respondeu, sem perceber o peso da própria frase. Dona Teresa fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estavam marejados. "Não fala assim", pediu. "Você sempre ajudou, sempre mandou dinheiro." "Eu sei disso." Marcelo franziu a testa. "Então por que a senhora está aqui?" Ela demorou a responder. Sentou-se no banco com cuidado, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. Ficou alguns segundos em silêncio, observando as pessoas passarem sem prestar atenção nela. "Porque eu não queria pedir mais", disse, finalmente. Marcelo sentiu um aperto no peito. "Pedir mais o quê, mãe?" "Dinheiro, atenção, tempo", ela respondeu com a voz baixa. "Tudo isso pesa." Ele se sentou ao lado dela. "Quem disse que pesa?" Dona Teresa mexeu nos dedos, nervosa. "O Marcos às vezes comentava", disse, escolhendo as palavras. "Falava que você já fazia que eu não podia ficar ligando toda hora, que você podia achar ruim." Marcelo ficou em silêncio. "Ele dizia que você estava estressado", continuou ela, "que trabalhar daquele jeito não era fácil, que eu tinha que entender." "E a senhora entendia?" Marcelo perguntou. Ela assentiu devagar. "Eu entendia", disse. "Sempre entendi." Havia orgulho naquela resposta, um orgulho que machucava. "Mas o Marcos também dizia que eu podia pedir mais." Ela completou, quase num sussurro. "Que você tinha condições, que eu era sua mãe, que não era favor, era obrigação." Marcelo fechou os olhos por um segundo. "E a senhora queria pedir?" Dona Teresa balançou a cabeça. "Não", respondeu sem hesitar. "Nunca quis." Ela respirou fundo antes de continuar. "Cada vez que eu ligava, eu ensaiava antes, pensava no que dizer, pensava se era o momento certo. Às vezes, eu desligava antes de chamar." Marcelo sentiu um nó na garganta. "Mãe, eu não queria que você achasse que eu só ligava por dinheiro", ela disse. "Não queria ser um peso, um problema. Você lutou tanto para chegar onde chegou." Aquela frase caiu como uma pancada. "E eu achava que estava cuidando", ele disse com a voz embargada. "Achava que mandar dinheiro resolvia." Dona Teresa deu um meio sorriso triste. "Às vezes resolvia", disse. "Às vezes não." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois continuou. "O Marcos dizia que era melhor eu não te preocupar, que ele resolvia, que você já tinha coisa demais na cabeça." Marcelo sentiu a raiva começar a subir, mas se controlou. "E resolveu?" perguntou. Ela demorou a responder. "No começo, sim", disse. "Depois, foi ficando difícil." Marcelo olhou para os pés descalços da mãe, para as mãos finas, trêmulas, para o rosto cansado. "Difícil como?" perguntou com cuidado. Dona Teresa respirou fundo. "Às vezes faltava", disse. "Às vezes o dinheiro não chegava. Às vezes eu perguntava e ele dizia que você tinha atrasado, que estava viajando, que depois resolvia." Marcelo sentiu o estômago embrulhar.
E a senhora acreditava? Eu queria acreditar, respondeu ela, porque acreditar era mais fácil do que pensar que tinha algo errado. Ela olhou para ele com os olhos cheios. Eu preferia passar aperto a te ligar de novo, disse. Preferia apertar aqui, tocou o próprio peito, do que te incomodar. Marcelo sentiu a culpa se espalhar devagar, pesada. E quando ficou pior? Perguntou. Dona Teresa abaixou a cabeça. Quando eu senti vergonha, disse. Vergonha de ligar, vergonha de pedir, vergonha até de existir. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer acusação. Marcelo entendeu então que a mãe não estava na rua apenas por falta de dinheiro. Ela estava ali porque aos poucos foi convencida de que precisar era um erro. E naquele instante ele percebeu que a negligência não grita, ela se instala em silêncio. Marcelo ficou alguns segundos olhando para a mãe sem saber o que dizer. O barulho da cidade continuava ao redor. Ônibus passando, pessoas falando alto, passos apressados. Mas para ele, tudo parecia distante. A única coisa que existia era aquela mulher pequena sentada ao seu lado, carregando uma culpa que nunca deveria ter sido dela. A senhora nunca foi um incômodo, ele disse por fim. Nunca. Dona Teresa sorriu de leve, mas não respondeu. Havia um tipo de sorriso que não significava concordância, apenas resignação. Mãe, Marcelo insistiu, quando foi a última vez que a senhora dormiu em casa? Ela apertou a bolsa com mais força. Não precisa entrar nisso, respondeu rápido. Marcelo percebeu. Dona Teresa, ele disse, usando o nome dela pela primeira vez naquela conversa. Olha para mim. Ela virou o rosto devagar. Quanto tempo? O silêncio foi longo. Longo demais. Alguns meses, ela respondeu, quase sem som. Marcelo sentiu o ar faltar. Meses, na rua, às vezes na casa de uma vizinha, ela explicou. Às vezes em abrigo, às vezes... Parou. Ele não precisou ouvir o resto. Por quê? Perguntou com a voz trêmula. Mas por que a senhora não me ligou? Dona Teresa respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Porque eu não queria ser a mãe que atrapalha, disse. Já basta o peso que uma mãe carrega quando o filho vai embora para vencer na vida. Aquela frase ficou suspensa no ar. O Marcos dizia que você precisava de foco, continuou ela. Que grandes homens não podem viver preocupados com problemas pequenos. Marcelo fechou os punhos. E a senhora virou um problema pequeno? Ela balançou a cabeça. Eu virei alguém que não queria atrapalhar. Marcelo se levantou de repente e começou a andar de um lado para o outro. Isso não faz sentido, disse. Eu sempre mandei dinheiro. Sempre. Nunca deixei faltar. Dona Teresa o observava em silêncio. Quanto eu mandava por mês, mãe? Ela franziu a testa, confusa. Eu não sei direito, respondeu. O Marcos que falava com você sobre isso. Marcelo parou. A senhora nunca viu os valores? Não, ela respondeu. Ele dizia que era melhor assim, que eu podia acabar gastando errado. Marcelo sentiu um frio subir pela espinha. E quando a senhora pedia algo, comida, remédio, conta de luz, ele dizia que resolvia, respondeu. Às vezes resolvia, às vezes dizia que você tinha diminuído o dinheiro. Marcelo sentiu o coração bater mais forte. E a senhora acreditava? Eu queria acreditar, repetiu ela. Porque pensar que meu próprio filho estava fazendo algo errado, parou, engolindo em seco. Isso doía demais. Marcelo sentou novamente, agora com o corpo pesado. Mãe, disse com a voz baixa, o Marcos não tinha direito nenhum de decidir isso. Ela olhou para ele com cuidado. Ele dizia que fazia por mim, respondeu, que estava me protegendo. Marcelo soltou um riso curto, sem humor. Proteger não é esconder, disse. Proteger não é deixar alguém passar necessidade. Dona Teresa ficou em silêncio. Depois falou algo que Marcelo jamais esqueceria. Eu comecei a achar que o problema era eu. Ele sentiu o peito apertar. Como assim? Achei que eu estava vivendo demais, disse ela, que já tinha vivido o que tinha que viver, que talvez fosse a hora de desaparecer aos poucos. Marcelo sentiu os olhos arderem.
Não fala isso, pediu. Eu falava só comigo mesma, ela respondeu, porque ninguém mais tinha tempo. Aquela frase foi como uma sentença. Marcelo entendeu, naquele momento, que a negligência não veio de um único ato cruel. Ela veio da soma de pequenas ausências, justificadas, adiadas, normalizadas. A senhora nunca mereceu isso, ele disse. Nunca, Dona Teresa deu de ombros. Mães não ficam pensando no que merecem, disse. A gente só tenta não atrapalhar. Marcelo abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele percebeu que o silêncio que manteve por anos foi interpretado como abandono, não por maldade, mas por cansaço. Ele respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa ali mesmo, sentado naquele banco. Aquilo não terminaria naquele semáforo. Não terminaria com um pedido de desculpas. Alguém teria que responder por aquilo. E Marcelo sabia exatamente quem. Marcelo permaneceu alguns minutos em silêncio depois do que tinha acabado de ouvir. O movimento da rua seguia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, vendedores gritavam ofertas. A vida seguia, indiferente ao fato de que, para ele, tudo tinha acabado de desmoronar. Ele olhou para Dona Teresa com atenção. Pela primeira vez, não enxergou apenas a mãe, mas a mulher que tinha envelhecido sozinha. Cada ruga parecia carregar uma história que ele nunca parou para escutar. Cada silêncio, um pedido que não foi feito. Eu preciso te pedir perdão, disse finalmente. Dona Teresa franziu levemente a testa. Pelo quê, meu filho? Por ter confundido cuidado com dinheiro, respondeu. Por achar que estar presente era mandar transferência todo mês. Ela suspirou fundo. Você sempre ajudou, disse. Nunca te faltou boa vontade. Marcelo balançou a cabeça. Boa vontade, sem presença, vira abandono, sem intenção. A frase saiu mais dura do que ele pretendia, mas era a verdade. Ele sempre acreditou que cumprir com as responsabilidades financeiras era o suficiente. Cresceu ouvindo que homem bom era aquele que colocava comida na mesa, que garantia segurança. E quando conseguiu fazer isso em grande escala, achou que tinha cumprido sua parte. Eu achei que o Marcos estava cuidando, continuou. Achei que, estando perto, ele fazia o que eu não podia fazer. Dona Teresa desviou o olhar. Ele estava perto, disse. Mas nem sempre perto significa cuidado. Marcelo respirou fundo. Aquilo confirmava o que ele já começava a entender. A ausência não tinha sido apenas física, tinha sido emocional, silenciosa, confortável demais para ser percebida a tempo. Sabe o que é pior? Ele disse. Teve vezes em que eu achei que você estava exagerando. Ela o olhou novamente. Exagerando? Quando você ligava pedindo alguma coisa, explicou. Às vezes, eu pensava que o Marcos estava te influenciando, que ele estava colocando coisas na sua cabeça. E em vez de conversar, eu mandava dinheiro e encerrava o assunto. Dona Teresa fechou os olhos por um instante. Eu sentia isso, disse. Sentia que você ficava distante. Marcelo sentiu um peso enorme cair sobre o peito. Eu me distanciei porque achei que estava sendo usado, admitiu. E no fim, quem foi usada foi você. O silêncio que se formou entre os dois não era vazio. Era cheio de compreensão tardia. Marcelo olhou para as próprias mãos. Mãos que assinaram contratos, apertaram mãos importantes, construíram um império. Mãos que nunca tinham segurado a da mãe quando ela precisou. Eu deixei de fazer o básico, disse. De perguntar como você estava de verdade, de olhar nos seus olhos, de aparecer. Dona Teresa falou com calma, sem mágoa. Eu também errei, disse. Eu deveria ter falado, deveria ter insistido. Marcelo levantou o rosto imediatamente. Não, disse firme. Não era sua obrigação implorar. Era minha obrigação cuidar. Ela não respondeu, apenas assentiu devagar. Marcelo entendeu naquele momento que negligência não é feita de crueldade explícita. Ela se constrói aos poucos, com boas intenções mal aplicadas, com silêncio confortável, com decisões adiadas. Ele achou que estava protegendo a mãe da própria ausência.
Na verdade, estava protegendo a si mesmo do desconforto de olhar de perto. Isso não vai continuar assim, ele disse. Eu não vou deixar. Dona Teresa o observou com cuidado. Promessa não enche barriga, meu filho, disse com suavidade. Marcelo engoliu em seco. Eu sei, respondeu. Por isso eu não vou prometer, vou agir. Ele olhou ao redor. Depois voltou o olhar para ela. A senhora não vai passar mais um dia sozinha, disse. Nem com vergonha de existir, nem achando que incomoda. Dona Teresa apertou os lábios, segurando o choro. Eu só queria ter sido vista, disse. Aquela frase ficou marcada em Marcelo como um corte profundo. Ele sempre acreditou que sucesso era ser reconhecido pelo mundo. Nunca tinha percebido que, enquanto isso, a pessoa mais importante da sua vida tinha se tornado invisível. Ele respirou fundo. Eu estou vendo agora, disse. Mesmo que tenha sido tarde. Dona Teresa assentiu lentamente. Não havia alívio completo, nem perdão imediato. Apenas o início de algo que precisava ser reconstruído com tempo, presença e verdade. Marcelo se levantou do banco e estendeu a mão para ela. Vamos sair daqui, disse. Ela hesitou por um segundo. Depois aceitou. Enquanto caminhavam juntos pela calçada, Marcelo sabia que aquela não era apenas a retomada de um filho com a mãe. Era o fim de uma ilusão confortável. A ilusão de que distância não machuca. A ilusão de que dinheiro substitui cuidado. A ilusão de que ausência não deixa marcas. Ele tinha vencido na vida, mas tinha falhado no essencial. E a partir daquele momento, não teria mais como fingir que não sabia. Marcelo entrou no carro com Dona Teresa e pediu ao motorista que seguisse sem destino definido. Precisava de alguns minutos para pensar. O silêncio dentro do veículo era pesado, quase sufocante. Dona Teresa olhava pela janela, evitando o reflexo do próprio rosto no vidro. Mãe, Marcelo disse com cuidado, eu preciso falar com o Marcos, agora. Ela se mexeu no banco. Não vai brigar com ele, pediu. Ele já passa por tanta coisa. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Aquela proteção automática dizia muito. Eu não vou brigar, respondeu, mas preciso ouvir da boca dele o que aconteceu. Ligou o celular e discou. Chamou uma vez, 2, 3. Atendeu. O que foi agora, Marcelo? A voz de Marcos veio seca, defensiva. Onde você está? Marcelo perguntou. Em casa. Por quê? Estou indo aí, disse Marcelo. Com a mãe. Do outro lado da linha, houve um silêncio curto, desconfortável. Agora não é uma boa hora, Marcos respondeu. Mas ela devia estar descansando. Marcelo desligou sem responder. Quando chegaram, Marcos abriu a porta com expressão tensa. Parou ao ver Dona Teresa. O olhar dele correu rápido pelos pés descalços, pelo vestido gasto, pelo rosto cansado. Algo ali o incomodou, mas ele se recompôs rápido. Mãe, disse forçando um sorriso. O que a senhora está fazendo fora de casa? Dona Teresa não respondeu. Marcelo entrou primeiro. O que aconteceu com o dinheiro que eu mandava todo mês? Perguntou direto, sem rodeios. Marcos cruzou os braços. Lá vem você com isso de novo. Responde. Marcelo disse firme. Eu usei. Marcos respondeu. Usei para casa, para contas, para comida. Que casa? Marcelo perguntou. Marcos hesitou. A casa que você comprou, respondeu. Aquela não dava mais. Vendi. Dona Teresa levou a mão à boca. Vendeu, sussurrou. Era melhor assim. Marcos disse rápido. Naquela casa só dava despesa. Marcelo sentiu o sangue ferver. E o dinheiro? Perguntou. Todo o resto? Marcos desviou o olhar. A vida não é barata, Marcelo, disse. Eu fiquei aqui. Eu cuidei. Eu merecia. Marcelo riu, mas não havia humor nenhum ali. Merecia deixar nossa mãe pedir dinheiro na rua? O rosto de Marcos se fechou. Ela que não quis te ligar, rebateu. Sempre foi orgulhosa demais. Orgulho não coloca alguém no asfalto, Marcelo respondeu. Manipulação coloca. Dona Teresa começou a chorar em silêncio. Eu só queria não incomodar, disse ela com a voz falha. Só isso.
Aquela frase atravessou o ambiente como um grito. Marcos ficou sem resposta. Você fazia ela pedir mais dinheiro, Marcelo continuou. E ao mesmo tempo fazia ela acreditar que pedir era errado. Você a deixou confusa, culpada, com vergonha. Marcos respirou fundo. Você foi embora, disse. Eu fiquei. Eu aguentei tudo sozinho. E transformou isso em poder. Marcelo respondeu. Não em cuidado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Teresa se levantou devagar. Chega, disse. Já entendi tudo. Ela olhou para os 2 filhos. Um foi embora achando que mandar dinheiro bastava, disse. O outro ficou achando que podia decidir tudo. Ela respirou fundo. No fim, eu fiquei sozinha. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele. Isso acaba hoje, disse. Eu não vou mais fechar os olhos. Marcos abaixou a cabeça sem responder. Antes de continuar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se você estivesse no lugar do Marcelo, o que faria com esse irmão? Perdoaria? Cortaria contato? Denunciaria? Ajudaria mesmo assim? Escreve nos comentários o que você faria. Eu leio todos e adoro saber até onde essas histórias chegam. Aproveita e comenta também de onde você está assistindo agora. É incrível ver como essas histórias atravessam cidades, estados e países. Se essa história está te prendendo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa refletir sobre família, ausência e responsabilidade. Agora vamos continuar. Marcelo segurou a mão da mãe. A senhora vem comigo, disse. Agora. Dona Teresa hesitou, olhando para Marcos. Ele é seu irmão, ela disse, ainda tentando proteger. Marcelo assentiu. Mas a senhora é minha mãe. Marcos permaneceu parado, sem reação. Pela primeira vez, parecia pequeno, não derrotado. Enquanto saíam, Marcelo sentia o peso da verdade finalmente assentando. Não havia mais desculpas possíveis. Não havia mais silêncio confortável. A partir daquele momento, tudo mudaria. Mas mudança, ele sabia, sempre cobra um preço. O carro seguiu em silêncio por alguns minutos. Marcelo mantinha os olhos fixos à frente, mas a mente estava em outro lugar. Dona Teresa segurava a bolsa no colo, como se ainda estivesse com medo de que alguém a chamasse de volta. O motorista percebeu o clima e reduziu a conversa ao mínimo necessário. Vamos para casa, Marcelo disse por fim. A minha casa. Dona Teresa se mexeu no banco. Não precisa disso tudo, meu filho, murmurou. Eu fico bem em qualquer lugar. Marcelo não respondeu. Aquela frase, dita com tanta naturalidade, mostrava o quanto ela já tinha se acostumado a aceitar pouco. Quando chegaram ao prédio, o porteiro se levantou rapidamente, cumprimentou Marcelo com respeito e lançou um olhar rápido para Dona Teresa. Um olhar curioso, confuso. Marcelo percebeu e sentiu vergonha. Não do porteiro, mas de si mesmo, de ter permitido que o mundo estranhasse a própria mãe. No elevador, Dona Teresa observava os números subirem em silêncio. O reflexo no espelho devolvia uma imagem que ela mal reconhecia. Você mora alto, comentou, tentando puxar assunto. Alto demais, Marcelo respondeu. Ao entrar no apartamento, Dona Teresa parou na porta. O espaço amplo, limpo, silencioso demais para quem vinha da rua. Ela deu um passo para dentro e parou de novo. Eu não posso ficar aqui, disse. Isso não é para mim. Marcelo largou a pasta sobre a mesa. É sim, respondeu. Porque eu estou aqui, e a senhora também. Ela passou a mão pelo braço do sofá, como quem confirma se aquilo era real. Eu sujo tudo, comentou constrangida. Suja nada, ele disse. E se sujar, a gente limpa. Marcelo chamou a funcionária da casa e pediu que preparasse um banho quente, roupas limpas, comida simples. Nada sofisticado. Arroz, feijão, uma sopa. Coisas que Dona Teresa reconhecesse. Enquanto isso, sentou-se na ponta da cama, esperando. Quando Dona Teresa saiu do banho, vestindo uma roupa confortável, o cabelo ainda molhado, parecia outra pessoa. Não mais jovem, mas mais presente.
Mesmo assim, o olhar continuava desconfiado, como se tudo pudesse acabar de repente. Eu não sei quanto tempo posso ficar, ela disse. O tempo que precisar, Marcelo respondeu. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. Durante o jantar, Dona Teresa comeu devagar, como se tivesse medo de exagerar. Marcelo observava cada gesto, cada pausa, cada cuidado excessivo. Era ali que a negligência deixava marcas visíveis. Eu costumava guardar um pouco para o dia seguinte, ela comentou, quase sem perceber. Nunca se sabe. Marcelo sentiu o nó voltar à garganta. Aqui não precisa guardar, disse. Amanhã tem mais. Ela sorriu de leve, sem responder. Mais tarde, quando Dona Teresa se recolheu para dormir, Marcelo ficou sozinho na sala. O silêncio do apartamento parecia pesado demais. Ele se sentou no sofá e deixou a cabeça cair para trás. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou em trabalho, contratos ou números. Pensou nos anos que perdeu. Pensou nas ligações não atendidas, nas visitas adiadas, nas perguntas que nunca fez. Pensou em como tinha acreditado que estar ausente era justificável desde que estivesse provendo. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Ficou andando pelo apartamento, lembrando da mãe mais nova, firme, sempre resolvendo tudo. Agora, aquela mesma mulher dormia no quarto ao lado, exausta, frágil, carregando consequências que não eram só dela. Na manhã seguinte, Dona Teresa acordou cedo, muito cedo. Estava sentada à mesa quando Marcelo apareceu. Não consegui dormir, ela disse. O colchão é bom demais. Ele tentou sorrir. A senhora não precisa se preocupar com nada hoje, disse. Eu vou resolver umas coisas. Ela o olhou com atenção. Não vai brigar de novo, pediu. Não, respondeu. Vou consertar. Marcelo saiu do apartamento com uma decisão clara. Aquilo não era apenas um resgate físico. Tirar a mãe da rua era o mínimo. O verdadeiro resgate seria devolver algo que ela tinha perdido aos poucos. Dignidade, segurança, voz. Enquanto descia no elevador, o celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos, curta, sem pedido de desculpa, sem explicação. Marcelo apagou sem responder. Naquele momento, ele entendeu que algumas feridas não se fecham com palavras. Elas exigem ação, exigem tempo, exigem mudança real. E, acima de tudo, exigem coragem para encarar o que foi feito e o que deixou de ser feito. Quando voltou para casa mais tarde, encontrou Dona Teresa sentada perto da janela, observando a cidade lá embaixo. É bonito daqui de cima, ela disse, mas assusta. Marcelo se aproximou. A senhora não precisa gostar de tudo, respondeu. Só precisa saber que não está sozinha. Ela assentiu devagar. Eu ainda tenho medo, confessou. Medo de incomodar, medo de isso acabar. Marcelo respirou fundo. Medo some com presença, disse. E dessa vez eu vou ficar. Dona Teresa fechou os olhos por um instante, como quem guarda aquela frase com cuidado. Não era perdão, não era cura, mas era o começo de algo que tinha demorado anos demais para acontecer. E Marcelo sabia, resgatar alguém não apaga o passado, mas pode impedir que o futuro repita o mesmo erro. Os dias seguintes foram estranhos, não no sentido ruim, mas desconcertantes. Marcelo percebeu que resgatar a mãe da rua não significava, automaticamente, devolver a ela a sensação de pertencimento. Dona Teresa estava segura, alimentada, limpa, mas continuava andando pela casa como quem pede licença ao próprio ar. Ela acordava cedo demais, arrumava a cama várias vezes, evitava sentar no sofá principal. Sempre perguntava se podia usar isso ou aquilo. Pode, mãe, Marcelo repetia. A casa é sua. Ela sorria, mas o corpo não acompanhava a resposta. Certa tarde, Marcelo voltou mais cedo do trabalho. Encontrou Dona Teresa sentada à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café já frio. O olhar estava distante, perdido em algum lugar que ele não conseguia alcançar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Ela demorou a responder. Eu sonhei, disse por fim. Marcelo puxou uma cadeira e sentou. Com o quê?
Que eu estava na rua de novo, respondeu. Que você passava de carro e não me via. Marcelo sentiu o estômago revirar. Foi só um sonho, disse rápido demais. Ela balançou a cabeça. Não foi só isso, respondeu. Foi medo. Marcelo entendeu. Não era o medo da rua, era o medo de voltar a ser invisível. Isso não vai acontecer, ele disse com firmeza. Ela o olhou séria. Você tem certeza? Perguntou. Porque a vida é cheia de depois. Depois eu volto. Depois eu ligo. Depois eu vejo. Aquela frase doeu mais do que qualquer acusação direta. Eu sei, respondeu. E é por isso que eu não vou deixar virar depois de novo. Naquela noite, Marcelo percebeu algo que nunca tinha admitido. Não bastava sentir culpa. Culpa não repara nada. Culpa só pesa. O que Dona Teresa precisava não era de um filho arrependido, mas de um filho presente. No dia seguinte, Marcelo a levou para resolver documentos, consultas médicas, coisas simples que haviam sido negligenciadas por anos. Em cada lugar, ele via o mesmo padrão. Dona Teresa falava pouco, aceitava tudo, não reclamava. Em uma clínica, quando a atendente pediu que ela aguardasse em pé, Marcelo interveio. Ela pode sentar, disse. Ela tem prioridade. Dona Teresa puxou o braço dele discretamente. Não precisa disso. Marcelo se abaixou até ficar na altura dela. Precisa, sim, disse. A senhora tem direito. Ela ficou em silêncio, mas sentou. Foi ali que Marcelo percebeu. Não era só o corpo da mãe que tinha se cansado. Era a autoestima, a sensação de merecimento, a certeza de que ainda tinha valor. Dias depois, Dona Teresa passou mal. Nada grave, mas o suficiente para levá-la ao hospital. Enquanto aguardavam atendimento, sentados lado a lado, ela segurou a mão de Marcelo com força. Se acontecer alguma coisa comigo, começou. Não começa, ele interrompeu. Me escuta, ela insistiu. Se acontecer, não deixa Marcelo isso te destruir. Eu já deixei te destruir uma vez, disse. Não vou errar de novo. Ela apertou a mão dele. Você não é um filho ruim, disse. Só aprendeu tarde. Aquela frase trouxe alívio e dor ao mesmo tempo. Mas tem coisas que não voltam, ela continuou. Os aniversários que você não veio, os natais que eu passei esperando, as noites em que eu achei que não importava mais. Marcelo sentiu os olhos marejarem. Eu sei, disse. E isso é o que mais pesa. Ela respirou fundo. Então não tenta compensar, disse. Tenta estar. Essas palavras mudaram tudo. Marcelo passou a reorganizar a própria vida. Reduziu reuniões inúteis, cancelou viagens desnecessárias. Começou a almoçar com a mãe sempre que podia. Acompanhava consultas, ouvia histórias repetidas sem pressa, e mesmo assim havia dias difíceis. Em um deles, Dona Teresa teve uma crise de choro repentina. Eu não sei mais quem eu sou, disse. Fui mãe, depois fui peso, depois fui ninguém. Agora não sei o que sou. Marcelo sentou ao lado dela. A senhora é minha mãe, disse. E isso nunca deixou de ser suficiente. Ela chorou em silêncio. Naquela noite, Marcelo entendeu o verdadeiro clímax daquela história. Não era o confronto com o irmão, nem o resgate da rua, nem o dinheiro perdido. O clímax era aceitar que algumas feridas nunca fecham completamente, mas ainda assim merecem cuidado diário. A presença não apagaria o passado, mas impediria que ele continuasse sangrando. E pela primeira vez, Marcelo percebeu que sucesso não era chegar longe sozinho. Era não deixar quem te trouxe até ali ficar para trás. O tempo começou a agir de forma diferente dentro daquela casa. Não rápido, não de maneira milagrosa, mas constante. Dona Teresa já não caminhava tão encolhida. Ainda falava baixo, ainda pedia licença, mas, aos poucos, alguns gestos mudaram. Passou a escolher onde sentar. Passou a decidir o que queria comer. Passou a opinar. Pequenas coisas. Coisas que para Marcelo passaram despercebidas a vida inteira, mas que agora ele entendia como vitórias silenciosas. Certa manhã, ela apareceu na sala com uma bolsa simples pendurada no braço. Vou dar uma volta,
disse. Marcelo levantou os olhos do notebook. Quer que eu vá junto? Ela sorriu. Não precisa, respondeu. Eu sei voltar. Aquela frase carregava algo novo, confiança. Marcelo observou a mãe sair pelo corredor e sentiu algo diferente do alívio. Sentiu respeito. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sendo cuidada, estava retomando o próprio espaço no mundo. Nem tudo, porém, era fácil. Às vezes, Dona Teresa se calava de repente, às vezes se retraía diante de visitas, às vezes se desculpava por existir. Marcelo sabia que aquilo não sumiria de uma hora para outra. Algumas marcas não desaparecem, apenas aprendem a conviver com o presente. Marcos não voltou a procurar nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma tentativa real de aproximação. Marcelo não insistiu. Entendeu que arrependimento sem atitude é só barulho. Dona Teresa às vezes perguntava pelo outro filho. Ele está bem? Dizia. Marcelo respondia apenas o necessário. Está. Ela assentia, mas o olhar sempre caía por alguns segundos. Marcelo aprendeu a respeitar aquele silêncio. Não era defesa de Marcos, era amor materno. E amor materno, ele aprendeu tarde. Não funciona com lógica. Em uma tarde de domingo, Dona Teresa pediu para visitar a antiga rua onde morava. Marcelo hesitou, mas concordou. Foram juntos. O lugar parecia menor do que ele lembrava, mais apertado, mais desgastado. Dona Teresa caminhou devagar, reconhecendo cada esquina. Aqui, disse ela, parando em frente a um portão enferrujado. Foi aqui que eu morei por anos. Marcelo olhou ao redor. Nada ali combinava com abandono completo. Era simples, mas era casa. Foi aqui que tudo começou a desandar, ela disse. Quando eu comecei a achar que estava sobrando. Marcelo sentiu um aperto. A senhora nunca sobrou, disse. Ela sorriu de leve. Agora eu sei, respondeu. Antes de ir embora, Dona Teresa pediu para sentar um pouco na calçada. Ficou ali, observando pessoas passarem. Algumas a cumprimentavam, outras nem percebiam. Eu fiquei muito tempo invisível, disse. A gente vai desaparecendo aos poucos. Primeiro da conversa, depois da decisão, depois da vida dos outros. Marcelo ficou ao lado dela. E agora? Perguntou. Ela pensou por alguns segundos. Agora eu estou reaparecendo, respondeu. Naquela noite, Marcelo entendeu que resgatar alguém não é trazer de volta o que foi perdido. É construir algo novo em cima do que restou. Dona Teresa nunca recuperaria os anos na rua. Nunca recuperaria o tempo de espera, os silêncios, as noites frias. Mas estava recuperando algo igualmente importante, o direito de existir sem culpa. Alguns dias depois, Marcelo encontrou uma sacola no quarto da mãe. Dentro, roupas antigas, gastas. Não quer doar? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Quero guardar, respondeu. Para não esquecer. Marcelo não insistiu. Ele aprendeu que esquecer não é sempre o objetivo. Às vezes, lembrar é o que mantém alguém inteiro. A relação entre os dois já não era feita de promessas. Era feita de rotina, café juntos, caminhadas curtas, conversas simples, presença. E foi aí que Marcelo percebeu algo fundamental. Não existe reparação grandiosa, existe constância. Não é o gesto grande que cura, é o gesto repetido. Dona Teresa estava melhor, não perfeita, não curada, mas melhor. E isso bastava. Marcelo sabia que o último bloco daquela história não precisava de choque, precisava de reflexão, porque no fim, aquela história não era só sobre ele, nem sobre Dona Teresa, nem sobre Marcos. Era sobre quantas pessoas, agora mesmo, estão sendo esquecidas em silêncio. E quantos de nós acreditamos que ainda há tempo. O tempo passou de um jeito diferente depois que Dona Teresa voltou a ocupar a própria vida. Não mais apressado, nem suspenso. Apenas real. Marcelo percebeu isso nas pequenas coisas. No café tomado sem celular, no almoço sem reunião, nas conversas que não precisavam terminar rápido. Dona Teresa não falava muito sobre o passado. Não por ter esquecido,
mas porque algumas memórias não pedem explicação. Elas apenas existem. Às vezes, surgiam no meio de uma frase simples. Às vezes, no silêncio entre uma respiração e outra. Certa noite, enquanto a ajudava a fechar a janela, Marcelo percebeu que ela observava a rua com atenção. "Ainda tem gente ali", ela disse. "Onde?" "Esperando", respondeu. "Sempre tem." Marcelo entendeu. Não era sobre aquela rua. Era sobre o mundo. Ele passou anos acreditando que sucesso era presença pública, reconhecimento, importância. Nunca tinha parado para pensar que a ausência mais dolorosa é aquela que acontece dentro de casa, sem escândalo, sem briga, sem culpa declarada. Dona Teresa nunca pediu muito, nunca exigiu, nunca cobrou, e talvez por isso foi esquecida aos poucos. Não por falta de amor, mas por excesso de adiamento. Marcelo entendeu, tarde demais, que o amor que não se manifesta vira silêncio. E o silêncio com o tempo vira abandono. Dona Teresa agora dormia tranquila, não porque tudo tivesse sido resolvido, mas porque finalmente não precisava mais provar que merecia cuidado. Ela existia, e isso bastava. Marcelo sabia que não podia devolver os anos perdidos, não podia apagar o frio, a fome, a vergonha, mas podia impedir que aquilo se repetisse. Podia estar ali, todos os dias, sem promessa grandiosa, sem discurso, apenas presença. E isso mudou tudo. Talvez essa história tenha terminado aqui, mas a pergunta que ela deixa, não. Porque Dona Teresa não estava pedindo dinheiro. Ela estava pedindo existência. Ela estava pedindo para ser vista, para ser lembrada, para não ser esquecida enquanto ainda respirava. E isso não acontece só com mães pobres. Acontece em casas boas, em famílias certas, em lares onde ninguém grita, ninguém briga, mas ninguém aparece. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muita gente não morre sozinha, morre ignorada. Muita gente não morre sozinha, morre ignorada. Marcelo teve uma segunda chance, mas nem todo mundo tem. Algumas pessoas esperam uma ligação que nunca vem, uma visita que sempre fica para depois, "eu passo aí qualquer dia" que nunca acontece. E quando a gente percebe, já é tarde demais para consertar. Agora para e pensa, de verdade, quem você está deixando para depois? Quem pode estar se sentindo um incômodo na sua vida neste exato momento? Se essa história mexeu com você, não ignora isso. Não deixa essa sensação passar como mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa lembrar do que realmente importa. Porque histórias assim não são entretenimento, são alertas. E talvez hoje esse alerta seja para você.